Já está aí na sua tela o nosso querido missionário Ricardo Salcedo. Para quem nos assiste aqui pelo canal do YouTube, estamos ao vivo agora pelo YouTube. Você pode participar também, se quiser fazer alguma pergunta, seja pelo YouTube, seja pelo nosso canal do WhatsApp, que é o 98767 1039, 98767 1039. Meu querido missionário Ricardo Salcedo, muito bom dia, graça e a paz, meu querido. Bom dia, querido e amado Ive, Magista Ibneias, você, queridos ouvintes que estão acompanhando aqui a Rádio Maranata. Para nós é uma alegria enorme, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Nosso. Sempre que eu passo aqui para Pernambuco, estar aqui tanto no podcast como na rádio. Uma alegria enorme estar com você, Vive, que Deus te abençoe grandemente. Ricardo, fala um pouquinho pra gente da sua história. Você há quanto tempo está aqui no Brasil? Casou-se com uma brasileira, né, que tem também essa visão missionária sua, que tem sido uma mulher virtuosa, que tem lhe ajudado. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? Como foi que vocês vieram parar aqui? Eu sei que a Venezuela, a situação lá não está muito fácil, mas conta pra gente um pouquinho aqui, até para as pessoas se situarem. A maioria que já alguns me conhecem, acompanham nas redes sociais, sabem que eu cheguei aqui no 2016, a primeira vez. Inclusive, quando eu cheguei, você sempre se lembra de mim, você acompanha parte da minha história. Correto. Nós passamos 6 anos aqui em Pernambuco, eu conheci aqui, minha esposa está ali, está a filha do pastor Laudendor. Nós casamos, nosso filho nasceu aqui, Rickson. E já depois de 6 anos aqui, passamos 1 ano, agora estamos há 1 ano e 7 meses lá na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, trabalhando também para Deus. Que bênção, que bênção. E você veio para cá depois, teu pai também, que é pastor Richard, veio também e já foi embora, também já fez missões em vários lugares do Brasil e agora está na Europa, né? Isso, ele estava aqui no Recife, inclusive depois de um tempo eu estava aqui, a gente foi numa nova etapa missionária para Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, e ele ficou ainda aqui um tempo. Depois, o ano passado, no mês de setembro, Deus nos deu a oportunidade de poder apoiar o campo missionário na Venezuela durante 1 mês. Eu fui com minha esposa, foi a primeira experiência transcultural de Thalita, da minha esposa, né? A missionária Thalita. Passamos 1 mês apoiando o campo, experiências muito bonitas. Vimos de perto os desafios e as dificuldades da igreja venezuelana. Meu pai ainda ficou lá, o pastor Richard, um bom tempo resolvendo algumas questões de documentação. E agora, algumas semanas, ele chegou lá em Portugal, em Famalicão. Ele está com um projeto lá missionário que também é um campo bem difícil e muito diferente aqui no Ocidente, nós daqui em América, porque lá o povo já é, a questão do evangelho, a percepção é totalmente diferente de nós aqui. Correto. E Ricardo, missões, a gente percebe que é algo que arde no seu coração, na sua família, né? Porque enquanto você está aqui, longe da sua pátria mãe, que é a Venezuela, seu pai também está lá na Europa. Então a gente percebe que, quando eu conheci vocês pela primeira vez, a gente já percebe de cara que missões arde no coração de vocês, porque é o pai lá na Europa, você aqui com sua família no Brasil. E a última vez que eu falei com o pastor Richard, ele disse: eu estou aqui com os filhos, estou aqui com a minha esposa, só o Ricardo está aí no Brasil, mas a família se divide inteira para fazer esse trabalho de missões, né? Isso, nós temos uma gratidão imensa, eu e minha família, pela obra missionária, Ibe, porque nós somos fruto da obra missionária. Eu não estaria hoje aqui falando com você, com todos que estão ouvindo a rádio, não estaria participando aqui, eu não seria crente, não conheceria Jesus, se um dia uma igreja brasileira não tivesse tido a iniciativa, a visão missionária, o ardor pela missão de mandar uma família para a Venezuela, para que eu e minha família e outras famílias tantas que talvez não estão aqui, poderíamos ser alcançados pela obra missionária, né? Pelo trabalho, por Jesus, através de alguém que obedeceu. Eu sempre digo isso, cada um de nós somos fruto ou consequência da obediência missionária de alguém. Alguém decidiu falar de Jesus para nós e por isso nós somos crentes. Então, eu agradeço muito à igreja brasileira que um dia o pastor teve uma grande visão de mandar um missionário para lá, para que esse missionário chegasse na minha cidade, plantasse uma igreja na frente da casa da minha avó e pudesse conhecer Jesus, minha avó, minha mãe, meus irmãos, meus tios, e a minha família pudesse se entregar totalmente para Jesus por causa da obediência missionária. Eu sempre falo isso, olha a importância de enviar missionários, de criar parcerias com missionários, de ter essa visão missionária, de abraçar a causa, de entender o evangelho, ajudar a que o evangelho chegue a esses lugares onde não tem. E por isso que a chama missionária arde tanto no meu coração. Por onde eu passo, eu vejo a necessidade, eu vejo os povos que precisam, e com toda alegria eu e minha família vamos lá, porque um dia eu estava lá.
Um dia eu era um campo missionário na Venezuela e eu fui alcançado pela obediência missionária do homem que decidiu deixar tudo aqui no Brasil para ir lá e nos anunciar o Evangelho. E o que eu acho extraordinário dessa questão missionária, Ricardo, é que isso que você falou é algo tão impactante. Porque veja, um dia um brasileiro saiu daqui com a família, foi para a Venezuela fazer missões e veja o que é que Deus faz. Hoje é a família de Ricardo que foi alcançado por esse projeto missionário que está levando Jesus a outras pessoas pelo mundo. Então veja, como o campo missionário ele é tão fascinante. Por quê? Porque você primeiro vai fazendo missões, depois aquele que é alcançado pelo campo missionário vai também fazendo missões do mesmo jeito, né? Alcançando outras vidas. Agora, Ricardo, como é que você vê a atuação da igreja, quando eu falo igreja de uma forma em geral, no trato com essa questão missionária? Vocês têm facilidade? Me parece que missões sempre foi algo, né, que para muita gente é um calcanhar de Aquiles. Parece que a igreja não tem uma atenção devida a essa questão de missões. Vocês também enfrentam isso ou não? Ou a coisa tem melhorado, está piorando? Como é que está essa questão das missões? Eu sempre digo que a igreja ela precisa entender a sua identidade para saber o que ela tem que fazer. É preciso nós termos uma boa eclesiologia para poder ter uma boa missiologia. E às vezes o que eu encontro em muitos lugares onde eu sou chamado para inaugurar cultos de missões, eu estou aqui agora em Pernambuco por uma igreja que foi plantada em Paulista faz 3 meses, decidiu fazer a primeira conferência missionária, eles não tinham ideia como era e queriam que a gente auxiliasse e ajudasse eles com essa questão de entender. E uma coisa que os crentes precisam diferenciar, Ibnias, para não... que eu percebo muito essa confusão, às vezes, entre a mente das pessoas, o entendimento deles, é que evangelização é uma coisa, missão é outra. Sim. Evangelismo é evangelizar onde a igreja está. Missões é evangelizar onde a igreja não está. Correto. É longe, do outro lugar. Eu não posso ir com meus pés porque eu tenho meu emprego, porque eu tenho minha vida, eu tenho meus planos, eu tenho minha igreja para pastorear, eu tenho minhas coisas, meu trabalho, minha faculdade. Mas onde você não consegue chegar com seus pés, você consegue chegar com sua oração ou com sua contribuição. E muitas vezes eu já conheço história, por exemplo, agora a gente foi na Venezuela, a gente não está lá de maneira permanente, mas quando Deus nos deu a oportunidade, a minha esposa, de ir lá pelo menos um mês, para passar esse mês apoiando o campo, a gente foi lá para isso. Estivemos cooperando com várias pessoas e eu sempre fiz questão de registrar nas minhas redes sociais tudo isso por perto para que as pessoas entendam um pouco que eu preciso abraçar a obra missionária. Eu sei, eu tenho que pregar onde eu estou, eu tenho que anunciar Jesus exatamente na minha vizinhança, no meu bairro, onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho, mas eu preciso entender que onde eu não chego com meus pés, eu tenho que ajudar quem está lá para que alcance mais gente. Uma oferta, uma oração, a gente pode pensar que não acontece nada quando eu oro por um missionário, quando eu oro por um povo não alcançado, por um campo, quando eu mando uma oferta, eu posso não ver nada do que está acontecendo. Mas tenha certeza, meu querido irmão, você que está ouvindo, você não tem ideia do grande impacto que causa uma oração ou uma contribuição lá no campo missionário. Eu digo isso porque eu estou lá, eu vejo de perto. Eu estava nesses dias lá em um sítio chamado Lagoa do Pau, lá no sertão, entre Mossoró e Governador do Zé Rosado, que são 2 cidadezinhas, no meio do mato. Uma moça, a gente estava num culto, eu fui cooperar um pastor, uma igreja bem pequenininha de Télia, bem humildezinha, no meio do mato do nada, lá no sertão. Aí o pastor estava iniciando um culto, eu fui lá cooperar com ele, levei o violão porque não tinha instrumento e eles são bem carentes. Aí levei meu violão, Thalita levou o dela, estávamos lá. No meio do culto, uma moça entrou chorando na igreja. Uma moça com, assim, bem humilde, a gente percebeu. Sim. Ela chegou até o púlpito, o pastor parou o culto, que ele ia fazer a leitura da palavra, ia estar no momento da leitura. E ela falou ao pastor que orassem por ela, que ela queria se entregar para Jesus, porque ela estava na casa dela, aí o inimigo estava falando no ouvido dela para que ela tirasse sua vida, porque ela tinha saído em rebeldia com os pais para morar com o namorado. Aí o namorado deixou ela por outra menina e ela estava com a vida toda, não sabia nem o que fazer. E entre meio de tudo aquilo, ela começou a ouvir o inimigo falar para ela que era para ela acabar com sua vida e acabar com os problemas. E ela, não querendo fazer isso, saiu correndo para a rua pedindo ajuda. Quando ela ouviu o barulho de um culto, entrou lá dizendo que queria se entregar para Jesus porque o inimigo queria tirar a vida dela. Quando a gente orou por ela, que se entregou para Jesus, ela se sentou numa cadeira. Quando terminou o culto, que eu estava ajudando os pastores a recolher as cadeiras, eu acho que eu já contei isso no podcast, não me lembro. Debaixo da cadeira tinha uma cobra. Olha só. Da onde estava uma menina sentada. Quando eu vi isso, o pastor me chamou e disse: Ricardo, isso aqui é espiritual, missionário. O inimigo queria tirar a vida dela mesmo.
Quando o pastor me disse isso, eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. Aí Deus me falou comigo. Em muitos campos missionários, o inimigo está levando as pessoas para o inferno. Sim. Porque ninguém está indo, ninguém está orando e ninguém está contribuindo, pelo menos para alguém ir. Então, o inimigo vai fazer de tudo para fazer o crente cair. E ele se afastar, se desviar, sair da presença de Deus. Mas se o inimigo não conseguir fazer isso, o que ele vai querer é que o crente fique sentado na cadeira e não faça nada para ajudar os outros. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Entender que lá fora, longe, no campo missionário, não apenas na minha vizinhança, o inimigo está levando as vidas. Vidas estão caminhando para o inferno. E essa eternidade, esse destino para o inferno, ele pode mudar se eu decidir obedecer à ordem missionária. Eternidades que estão caminhando para a condenação eterna dependem da sua e da minha obediência missionária. Eu sempre falo isso. Então, uma das coisas que eu sempre falo que a gente tem que entender, sendo crentes cristãos, eu entrego minha vida para Jesus, eu já preciso fazer alguma coisa pela missão. Eu já preciso me envolver com a missão, a igreja inteira. Mesmo que Deus não me leve para longe. Mas eu preciso abraçar a causa, orar pelos povos não alcançados, contribuir com aqueles que já estão no campo, mas de uma outra maneira fazer a minha parte como igreja missionária que eu sou. Tem uma pergunta chegando aqui, eu vou preservar o nome da pessoa, mas ela diz algo aqui interessante. Ela diz, bom dia, paz, eu e meu marido, que não é cristão, contribuímos com missões. E por que o cristão é tão resistente em contribuir? Veja, ela diz que ela e o esposo, que não é cristão, contribui para missões, mas ela percebe que há pessoas cristãs que têm resistência em contribuir. Ela diz, olha, na minha igreja começamos com contribuição missionária, eu incentivando as crianças. Mandamos para a África moedas com um missionário que era de outra denominação. Mas até hoje a igreja continua mantendo missionários. Ela diz, glória a Deus, qualquer um pode começar. E veja, ela pegou as crianças da igreja e conversou com as crianças, e as crianças contribuem com moedas que ela disse que manda para a África. E ela disse que o esposo, que não é cristão, também contribui, mas ela percebe que tem cristãos que ela sabe que tem dificuldades em contribuir. Você também percebe isso, Ricardo? Você acha que existe ainda essa trave, né? Essa barreira em muita gente entender que, como você falou, a gente pode fazer missões orando e pode fazer missões contribuindo? Sim, eu percebo muito isso, como eu falei na minha fala anterior, porque eu vejo que muitas vezes os cristãos não têm um entendimento claro sobre a sua missão como igreja. Pensam que não, o missionário é só aquele que vai para longe. Eu estou na minha igreja, eu oferto, eu dizimo, eu não falto um culto, eu vou para o céu. Eles pensam isso e não é preciso orar, não é preciso contribuir. E isso tem que partir dos líderes, dos pastores. Eu sempre digo, o culto de missões, por exemplo, lá em Mossoró, nas congregações onde a gente coopera, sempre tem culto de missões todo mês. Tem que ter para conscientizar a igreja exatamente do que a gente tem que continuar fazendo. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, no capítulo 4, ele vai agradecer a igreja de Filipos, porque ele vai falar uma e outra vez, várias vezes, vocês mandaram para mim o necessário quando eu estava em Tessalônica. Sim. Ou seja, tanto a oração para a missão como a contribuição missionária, ela precisa ser contínua, porque os desafios, as dificuldades, a guerra lá no campo missionário, ela não para. Sim. Eu não posso nem ver nada, mas está lá, o missionário está lá deixando tudo, e nós estamos aqui segurando a corda para eles. Então eu acho que essa resistência, enquanto que eu não oferto, às vezes eu estou no culto de missões e eu sempre faço o questionamento para as igrejas onde eu passo, mesmo que seja pela primeira vez. Eu pergunto, irmão, quando foi a última vez que você separou uma oferta missionária, voluntária do seu coração, e você entrou em contato diretamente com o missionário que está no campo e você enviou para ele? Sim. Ou quando foi a última vez que você pegou uma folha de papel, você colocou o nome de uma família missionária, o missionário tal, com a esposa, a missionária tal, os filhos tal, e você fez pelo menos uma oração de 15 minutos por eles? Isso para a gente pensar. Sim. Eu tenho muito tempo que não faço. Você tem que entender exatamente que a missão é para agora. A gente tem que se envolver com a missão nesse momento, porque tocar um instrumento, cantar, louvar a Deus, glorificar o Senhor, cultuar a Deus, a gente está fazendo aqui na terra e a gente vai continuar fazendo no céu. Missão não. A única chance que nós temos de fazer missões enquanto estamos aqui. E o que eu percebo é que muitos crentes não têm um entendimento sobre isso. Eu só tenho chance de fazer missão aqui na terra. Lembra de lá a história do rico e Lázaro? Sim, sim. O rico, quando morreu, que estava lá no inferno, na eternidade do outro lado,
Ele não queria que evangelizassem a família dele. É, exatamente. E o anjo disse, não tem mais chance. Não Era para tem você mais, ter é. pensado isso Isso quando só estava na na terra, terra. né? Isso, aí você vai ter chance de... É. Mas agora que está aqui não dá. Eles lá em cima tem Moisés e os profetas. Correto. Que escuta, aqui não tem mais chance. Então, olha, isso para a gente perceber a urgência que muitos crentes não percebem sobre a obra missionária. Pense que ser igreja, eu sempre digo, igreja missionária é uma fala que até uma redundância. É como se eu falar água molhada, gelo frio, fogo quente. Tá errado falar isso. Igreja missionária também tá errado, porque a igreja se sobreentende que ela já é missionária, ela tá numa missão. Quando Pedro escreve na sua carta, capítulo 2, versículo 9, nós somos real sacerdócio, nação santa, povo escolhido por Deus, tudo aquilo que nos identifica na nossa identidade com um propósito: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele também vai dizer que Deus nos reconciliou com ele através do seu Filho. Sim. E ele, depois que nos reconciliou, nos confiou. Olha que confiar é dizer, eu sei que você pode fazer e um dia eu vou lhe pedir conta pelo que eu estou lhe confiando. Correto. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Muitas pessoas não têm um entendimento sobre isso. E quando eu percebo essa resistência, pessoas que são indiferentes enquanto a ofertar, a hora a se envolver, a pelo menos doar 10 dias das suas férias para ir para o campo, são pessoas que não têm esse entendimento e pensam que missão não é para mim. E é por isso que o trabalho também que a gente faz, além de fazer missões, é conscientizar as pessoas sobre isso. Você precisa entender a urgência da missão e que a missão é para você também como igreja. É muito importante isso que você falou, porque eu me recordo que aqui num podcast uma vez eu entrevistei um pastor e ele é inclusive da Jocum, viaja o mundo também fazendo missões, e a área dele é para ambientes assim muito pesados. Ele disse, Moíbe, já esteve no Haiti, ele já esteve inclusive no mundo árabe, estava inclusive viajando para a Turquia, e eu conversando com ele, ele disse, Moíbe, eu já passei por muita situação difícil. E ele disse, no nosso meio cristão existe uma hipocrisia muito grande. Ele falou para mim, pastor, que no mundo cristão, ele disse, olha, uma vez eu conversando com a irmã, ela disse, mas eu não posso contribuir. Ele disse, irmão, eu fui bruto. Porque eu disse, olha, irmã, me perdoe, mas a senhora está mentindo. E ela tomou um choque com o que ele falou. Ele disse, olha, porque a senhora já deve ter comido uma pizza, a senhora já deve ter comido aí um McDonald's. Isso mesmo. E a senhora, se a senhora já fez isso, já, pronto, a senhora pode investir em missões, né? E ele foi bem assim, bem incisivo naquilo que ele me disse aqui no podcast, né? E ele disse, agora mesmo eu estou embarcando para a Turquia. Ele é complicado. E ele disse, olha, é muito difícil. Por quê? Porque a gente muitas vezes em alguns lugares, ele por ser muito forte e barbudo, ele disse, olha, até a minha anatomia muitas vezes contribui para missões, porque eu já fui confundido com árabe, muitas vezes no mundo árabe. Né? Porque ele é muito barbudo, fortão, e ele disse, olha, as pessoas pensam que eu sou do Irã, né? Que eu sou da Arábia Saudita, mas aí quando descobre que eu sou um brasileiro, né? Ele disse, olha, não é fácil o campo missionário. Ele disse, não é fácil o campo missionário. E ele disse, muitas vezes as pessoas ficam arrumando desculpas para não contribuir. Mas é como você falou, né, Ricardo? A gente pode contribuir orando, contribuindo. Eu, por exemplo, eu não posso fazer o que Ricardo faz, o que o pastor Richard faz, porque a gente vê eles viajando, né? O Brasil, viajando o mundo, né? E eu fiquei, quando eu vi pastor Richard em Portugal, eu disse, meu Deus, pastor Richard estava aqui, já pegou um avião, já está lá em Famalicão, já está pregando o evangelho do outro lado do Atlântico, mas eu posso contribuir. Isso mesmo. Eu não posso ir lá, mas eu posso dizer, pastor, me dê o Pix aí, me dê uma conta, eu posso contribuir para que o evangelho possa ser pregado, né? Então, a Rádio Maranata tem feito sempre isso aqui com portas abertas. A gente percebe que há muitas instituições, você inclusive tem um grupo também de missões, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Ricardo. Sim, nós temos uma associação que é a Voz Hispânica, são várias pessoas que acompanham nosso trabalho. A Voz Hispânica, isso, né? Um grupo de WhatsApp onde a gente coloca vários parceiros, inclusive até o pastor Ladenô está lá, sempre deixando uma palavra para nós também, está meu pai. E nós lá colocamos muitos vídeos e fotos, eu coloco dos trabalhos que tanto que eu estou realizando lá no Rio Grande do Norte, no interior, que nós temos Mossoró como nossa base missionária e estamos voltando ao redor,
né? Entre tudo isso que estamos realizando, sempre eu coloco informações lá, e as pessoas que entram nesse grupo de WhatsApp são voluntários que dizem: Ricardo, eu quero ajudar vocês, eu quero acompanhar vocês, Sim. eu quero de uma outra maneira contribuir, orar por vocês, e eles entram em contato conosco pelo WhatsApp, e a gente coloca eles lá no grupo de WhatsApp, e a gente não apenas coloca lá relatórios e vídeos e fotos dos trabalhos que a gente vai desenvolvendo, senão também o conteúdo, e-books, alguns vídeos de missologia, algumas questões de conscientização, apoio a vários campos missionários onde a gente não está atuando, mas que a gente pode interceder e ajudar também, falar para os outros, dar apoio a outros campos, porque isso é a realidade de tudo. Você estava falando de algo que esse missionário falou, que uma irmã, ela já comprou pizza, já comprou, mas não, disse que não tinha como contribuir para a missão. Se você entrar na estadística na internet, Ibneas, e você, querido ouvinte, você entrar na internet, você vai perceber que tem uma estadística que fala que os cristãos hoje, no ano 2024, eles gastam mais dinheiro com refrigerante do que com missões. Olha só. O mês está terminando, já estamos quase final do mês. Já estamos no outro mês. Você que está ouvindo, querido irmão e querida irmã que acompanha aqui a Rádio Maranata, você lembra quantos refrigerantes você gastou nesse mês? Quantos comprou? Entre garrafinha, pequena, grande. Quantas garrafas de refrigerante você já comprou e tomou com alguém? E quantas vezes você contribuiu e mandou uma oferta para o missionário? Correto. Compare essa frequência, compare para você ver. Nós precisamos entender a urgência missionária. Eu fiquei indignado de uma história que eu, inclusive, ontem estava num culto de missões, lá em Torrões, e eu contei de um missionário que foi para um determinado lugar, onde ele foi, evangelizou, pregou, uma tribo indígena lá na Nova Guiné, foi maravilha, muitos se converteram, plantou algumas igrejas, e uma tribo indígena que estava mais ou menos a uns 40 minutos onde ele estava, percebeu a mudança social, ninguém mais tinha briga, a sociedade estava melhor, com mais harmonia. Perguntaram por que eles estão assim. Não, porque um homem branco chegou com um livro preto e ensinou a eles algo que eles mudaram. Aí a tribo vizinha falou o seguinte, uma tribo indígena, disse: pronto, então a gente vai esperar que esse povo lá do outro lado do mar, da América, mande também um branco para nos abençoar também a gente. Isso. Eles ficaram esperando. E ninguém foi. E ficaram esperando. Quando eles viram que nenhum branco chegava com eles para falar desse livro preto, eles foram lá na casa do branco da outra tribo. Tocou a porta, e quando tocou a porta que abriu, eles tinham juntado uma sacola de moedas. Jogaram assim nos pés do missionário, e quando o missionário saiu, o que foi? Nós somos daquela tribo outra. Sim, isso aí que? Quanto custa um missionário? A tribo perguntou. Como assim? A gente quer comprar um. Nós estamos esperando que mandem alguém para nós falar do livro preto, mas se ninguém quer mandar, a gente quer comprar então, mas a gente quer. Olha só. Olha como o campo, ou seja, o campo missionário falando, se vocês não querem mandar, então a gente pelo menos quer comprar, mas a gente quer conhecer, é tão curioso. Então, olha a urgência, tem campos missionários que estão esperando pela sua oração, pelo seu envio e pela sua contribuição. De uma outra maneira, eles estão esperando. É uma Macedônia que clama, passa para cá e nos ajuda. E qual tem sido a nossa atitude diante disso? E o mais interessante, viu, Ricardo, pastor Laudenor, uma coisa importante que eu tenho percebido e que tem sido essa questão missionária algo tão urgente, tão necessária, que quando a gente falava de missões no passado, a gente só falava de pessoas não alcançadas por Cristo. Povos não alcançados, pessoas não alcançadas, mas a situação do cristianismo no mundo está tão difícil que a gente vê que hoje, por exemplo, quem foi que nos colonizou no Evangelho? Os Estados Unidos, né? Os irmãos americanos que vieram aqui, plantaram, suecos, vários irmãos europeus, né? Gunnar Wing, Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa. Mas hoje, eu conversei com um pastor que é professor de seminário, ele disse: eu estive agora na Europa, e ele disse: as igrejas na Europa estão virando boate. Quando não, o Islã está comprando para fazer também mesquitas para o Islã. E ele disse: o cristianismo está em declínio na Europa e nos Estados Unidos, né? E ele disse: o que é que a gente agora vai ter que fazer? Reevangelizar esse continente. Então, veja que a questão missionária é tão urgente, porque agora a gente não tem só que pregar o evangelho para aquele que ainda não ouviu falar de Cristo, mas também reevangelizar. Eu li um artigo essa semana passada de que a América, os Estados Unidos, daqui a mais 10 ou 15 anos, vai deixar de ser a maior nação evangélica do mundo. Porque o secularismo invadiu a América. Né? De um lado o Islã, do outro o secularismo. Então, os Estados Unidos está deixando de ser uma nação cristã. Na Inglaterra já é um fenômeno, já é uma realidade isso. Então, hoje,
A gente está tendo que voltar para as nossas origens para novamente pregar o evangelho. Então veja, é o que acontece, por exemplo, com Portugal. Seu pai está lá e sabe disso. Sim. Então, esse o desafio de missões, ele só aumenta a cada dia, né, Ricardo? Isso, com certeza, com as pessoas. Por isso eu sempre falo, Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, tem uma frase que eu sempre levo comigo e eu sempre falo nos trabalhos de missões onde eu participo. Todo cristão, ele diz assim, todo cristão, ou ele é o missionário, ou ele é o impostor, um hipócrita. Não é cristão, tá Sim. pensando que é, mas não é. Porque vários missiólogos já falaram, uma igreja, um cristão que não faz missões, ele precisa já ser reevangelizado. Sim. Porque quando eu entendo essa questão, quando eu compreendo a questão da missão que eu preciso evangelizar, eu esfrio e eu faço ignorante diante disso. Tem um texto em Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz que Jesus teve compaixão das pessoas quando ele viu que estavam sem pastor, estavam indo sem rumo na vida. Ele teve compaixão delas, olhou para os discípulos e falou, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele teve compaixão. A pergunta que eu estava fazendo ontem, que eu estava pregando nesse texto, numa igreja lá em Torrões, foi: irmãos, Jesus teve compaixão. A gente está tendo o quê? Indiferença ou apenas pena? Tem gente que é indiferente diante dessa realidade. Tem gente que sente só pena. Mas quem tem compaixão é aquele que faz alguma coisa. Quem sente indiferença não faz nada. Quem sente pena também não faz nada. Mas quem sente compaixão por aqueles povos que não estão alcançados, os povos que precisam também ser reevangelizados. A compaixão nos move a fazer alguma coisa por eles. Então, o desafio é tão grande como você fala. Os povos não alcançados, eu sei que são muitos, mas ainda tem aqueles povos ou aqueles cristãos que precisam ser reevangelizados, porque para eles, muitos já Jesus não volta mais. Muitos Jesus é um negócio de museu. Sim. Lá na Alemanha, pelo menos, tem um pastor lá de Maracaibo que eu conheço, pastor Felipe Pérez. Ele esteve com a gente em Mossoró, me sentei para conversar com ele lá em Mossoró e tomei café. E ele estava indo para lá, para a Alemanha, e agora eu converso com ele de vez em quando. Ele disse que lá na Alemanha as igrejas são pequenininhas e a maioria são de estrangeiros. Os alemães, ele disse, um negócio de Martim Lutero é de história. A contribuição da Alemanha para o cristianismo Sim, é uma coisa incalculável. Foi, né? e eles veja falam, que situação isso, hoje. eles né? dizem que Martim Lutero, a reforma, isso é algo histórico só. Sim. Não tem nenhuma relevância da Bíblia, eles apenas têm como se fosse uma coisa de museu. É uma coisa cultural. Isso, cultural, não tem a verdade viva, o poder de Deus que é o Evangelho. Então, olha que o desafio é muito grande. Hoje em dia, segundo essa estatística que eu vi nesse dia na internet, mais de 8.000 povos não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. Então, olha esse grande trabalho e ainda as pessoas que precisam ser reevangelizadas, que é um trabalho pior, né? Tentar falar de novo para eles. Eu estou recebendo aqui um ouvinte, ele está lá em São Paulo, está dizendo a paz do Senhor, sou de Itapevi, São Paulo, e gosto muito de missões. Já fiz 2 cursos na igreja presbiteriana, missões culturais e missões urbanas. Estou ouvindo aqui pelo aplicativo. Muito boa essa lembrança aqui do ouvinte, né? A gente trabalhou, inclusive, Ricardo conheceu, o pastor Laudenor também, com um amigo que é jornalista, Ângelo Manassés, que hoje, né, atua também em Portugal. Sim, eu né? percebi, eu acompanho ele. Ele está lá pastoreando uma igreja presbiteriana em Portugal, e ele fez aqui esses cursos, né, de missões culturais, missões urbanas também. E, Ricardo, quem está nos ouvindo agora e também no coração arde esse desejo de fazer missões, qual é a recomendação que você dá? Né? Você hoje tem uma família totalmente missionária, a esposa de Ricardo, a nossa querida missionária Thalita, também é muito envolvida com missões, né? O filhinho do casal já nasceu no campo missionário fazendo missões. Qual é a recomendação que você dá para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, né, que está dizendo, olha, eu também tenho esse desejo no meu coração de sair pelo mundo, de sair pelo Brasil fazendo missões? Como é que faz, hein, Ricardo? Eu posso aconselhar para você, querido ouvinte, que está sendo tocado por essa conversa de missões que nós estamos tendo agora, de que maneira eu posso fazer alguma coisa. Você não precisa que um profeta venha, coloque a mão na sua cabeça e dê uma profecia. Você não precisa ter uma experiência sobrenatural, um sonho, uma revelação, que um anjo... Não. Você precisa ter atitude. Uma certa missionária chamada Sofia Müller, ela fez um trabalho maravilhoso, missionário na selva da Colômbia, atravessou para a selva do Brasil sem perceber. Sim. E plantou várias igrejas entre os indígenas. Quem conta essa história é o reverendo Ronaldo Lidório, que ele Sim. é um dos missiólogos mais reconhecidos do Brasil. Ele conta que essa missionária foi para lá, fez um trabalho maravilhoso. Quando voltou para os Estados Unidos, foram entrevistar ela para ver
o motivo do sucesso desse grande trabalho missionário que ela fez na selva aqui do Sul-América, entre Colômbia e Brasil, perguntando como foi a chamada dela, se foi ela recebeu uma profecia, se foi um sonho, se Deus falou ao ouvido dela claramente, se foi uma revelação, se alguma coisa sobrenatural. E ela olhou para a pessoa que estava entrevistando ela e disse: eu não tive nenhuma chamada, eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Então, a recomendação que faço para você, querido ouvinte que está me ouvindo, tenha atitude. Obedeça a ordem, Isso, né? procure informações sobre alguma família missionária, clame por algum campo missionário para um povo não alcançado, procure contribuir com aquele que já está no campo, entendendo isso, se não tem a obra, exatamente a ordem de ir embora, mas de alguma outra maneira precisamos ter atitude, a igreja precisa ter atitude e se envolver, porque a chance que a gente tem de fazer alguma coisa, como falei, enquanto nós estamos vivos, quando partimos dessa terra, quando Jesus voltar, não vai ter mais chance, é só agora, é urgente, é para hoje. Olha, o pastor Paulo Cavalcante, ele faz uma colocação aqui interessante no WhatsApp. Ele diz, olha, nós temos os povos não alcançados e temos os pastores não alcançados. Né? Ele faz essa colocação, um abraço aqui pro pastor Paulo Cavalcante. Não o conheço, mas ele fez esse comentário aqui. Temos os povos não alcançados e temos os pastores não alcançados. E isso é como você falou lá no começo, né, Ricardo? Isso acontece muito. Tem muito líder que ainda não atentou para isso. Isso mesmo. Né? Aqui no canal do YouTube, eu estou lendo aqui vários comentários que estão chegando. A irmã Michelane, por exemplo, ela está dizendo o seguinte aqui. Igreja que não contribui, né, que não evangeliza, que não ora e que não é missionária, infelizmente é uma igreja morta. E infelizmente a gente sabe que tem muitos líderes que não estão preocupados, né, com essa questão missionária. Há líderes que não se preocupam nem com a sua igreja, nem com o seu ministério, muitas vezes, quanto mais com missões. E aí é como você falou lá no início, não tem sentido, não faz sentido você ser uma igreja que não é missionária, né, Ricardo? Isso mesmo. Muitos dizem que uma igreja que não faz missões, vários missiólogos já falaram isso, uma igreja que não faz missões, ela vira um campo missionário. Sim. Ela precisa ser reevangelizada. Correto. Você está vivendo para quê? Você está fazendo qual é o propósito da igreja estar na terra? Correto. Missões existem porque Deus ainda não é adorado em todo mundo. E a Bíblia diz que se Deus não confiou isso, o agente, o instrumento de Deus para alcançar o mundo todo é a igreja. Não é outra instituição, não é uma pessoa, não é uma liderança. Tem um amigo meu, um pastor aqui de São Sebastião, do Distrito Federal, que ele é apaixonado por missões. Ele tinha vários livros desse. E eu estava conversando com ele o ano passado e fiquei surpreso quando eu conversando com ele sobre os seus livros de missões, que são vários. Ele diz, missionário Ricardo, na minha igreja não tem departamento de missões. E eu falei, poxa, como assim? Se eu tenho tanto livro, não tem. Por quê? Porque a obra missionária não é para um departamento, é para a igreja toda. Aqui, ele disse, aqui na minha igreja eu faço cultos de missões e eu escalo os departamentos. Nesse culto de missões desse mês, quem vai estar encarregado é a família. Nesse culto de missões desse mês, quem vai estar encarregado é as crianças. Nesse culto de missões, aí todo mundo tem que se envolver, todo mundo tem que buscar relatório, todo mundo tem que trazer uma palavra. Então, ele faz isso com a estratégia exatamente de envolver a igreja toda e colocar na mente dele que a missão é de todos, não é apenas de alguns. E a gente tem que procurar se envolver, conhecer, interceder e fazer alguma coisa pela causa missionária. E coisa boa. É pena que nosso tempo aqui já acabou, mas aqui pelo WhatsApp e pelo canal do YouTube tem pessoas querendo saber o telefone aí, como é que faz para participar do grupo de missões. Irmã Ana, lá em Sevilha, na Espanha, está nos ouvindo agora em Sevilha, e ela está aqui dizendo, irmão Ibe, que excelente tema, né? Vocês escolheram aí. Que bênção, minha querida irmã Ana, lá em Sevilha, na Espanha. Já que estou falando da irmã Ana disse que a igreja presbiteriana que ela congrega lá na Espanha, em Sevilha, faz um trabalho extraordinário também, Ricardo. A gente tem aqui 2 minutinhos para encerrar e eu queria já ouvir sua opinião sobre isso. É que ela disse que lá na igreja dela, o pastor dela cede o templo para que irmãos de outras nacionalidades façam o culto lá. E ela disse, irmão Ibe, eu fico lá para o meu culto, depois eu venho ajudar aqui os irmãos coreanos. Glória a Deus. E ela disse, olha, a única dificuldade é que eu fico dando glória a Deus sem saber o que é que eles estão falando, porque eles falam tudo coreano e eu fico aqui dando glória a Deus e aleluia, mesmo sem entender nada, né? Mas é interessante você ver também essa comunhão da igreja,
uma igreja presbiteriana, mas que cede o templo para que outra igreja evangélica também, que não tem templo lá, possa também fazer esse trabalho e pregar Jesus para outras pessoas de outras nações, né, Ricardo? Isso é muito importante. A gente fez isso aqui quando estava no Recife com meu pai. Quando a gente estava aqui em Jardim Piedade, tem uma igreja aqui ao lado do pastor Jonathan, Sim. Família na Graça. Ele viu um trabalho que nós estávamos fazendo em espanhol e ele cedeu à igreja para a gente dar continuidade a esse trabalho lá. Sim. A gente estava fazendo cultos em espanhol aqui no Recife, quando a gente estava aqui faz um bom tempo. Minha esposa Thalita ainda estava grávida, Rickson não tinha nascido. E a gente fazia com vários venezuelanos por aqui perto do Recife. Depois que eles iam crescendo, encaminhamos ele para cada igreja. Mas a gente estava fazendo isso aqui e isso acontece muito. Eu conheço um pastor, um amigo, Victor, que ele hoje faz missões na Itália. Tem vários trabalhos missionários. E a igreja que ele está plantando lá na Itália faz culto em italiano, em inglês e em espanhol. Olha ele só. disse que só não faz em português porque tem muito brasileiro fazendo culto em português lá. Mas ele faz uns 3 idiomas. E isso é uma coisa maravilhosa, Ibi. Eu sempre digo porque quando eu vou para os cultos de missões, para qualquer trabalho de missão, eu vou com minha camisa da Venezuela. Sim. Eu vou sempre identificado e eu fiquei muito alegre. Eu vim em Paulista, que eu participei de uma conferência missionária da igreja que tem 3 meses apenas sendo plantada. Eles fizeram questão de que a gente louvasse a Deus em espanhol, a gente cantou em espanhol, que depois a gente louvasse a Deus em africano também, a gente cantou. E foi algo maravilhoso, porque criou aquele ambiente transcultural que foi o que João viu no Apocalipse. Sim, sim. A Bíblia diz que João viu gente de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, falando diferente, com roupa diferente, cor de pelo diferente, costumes diferentes, vestidos diferentes, mas todos, diante dessa diversidade, todos adorando e glorificando ao nome do Senhor. Esse é o resultado final do cumprimento do nosso papel missionário como igreja. Que tudo seja alcançado pela missão. Amém. Agora 11h54, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Eu quero deixar o missionário Ricardo Salcedo à vontade para ele passar os contatos. Pastores que estão nos ouvindo agora que queira convidar o nosso missionário Ricardo para um culto de missões, uma palestra sobre missões. Como é que faz, hein, Ricardo? Para vocês, queridos irmãos pastores, coordenadores de missões, líderes de missões da sua igreja, que querem entrar em contato conosco, eu coloquei aqui no chat da live, aqui na TV Eu Sou Fiel, do programa, o nosso Instagram, que é ricardosalcedo.ve, que são as iniciais do meu país, de Venezuela, ricardosalcedo.ve. Você vai encontrar lá no meu perfil com a camisa, um casaco da Venezuela lá. Sim. E o nosso número de WhatsApp, ainda daqui de Pernambuco, DDD 81998994612. Pode repetir aí, Ricardo. 81998994612. O link desse WhatsApp está lá no meu Instagram, na biografia do meu Instagram. Você que está ouvindo, você pode ir lá no meu Instagram, ricardosalcedo.ve, as iniciais de Venezuela, e lá na biografia aparece embaixo o link do meu WhatsApp. Converse conosco e com certeza vamos juntos fazer missões, porque missões é urgente e é para agora. Amém, Ricardo. Que Deus te abençoe. Parabéns aí pelo trabalho missionário que você tem feito com tanta dedicação, com tanta excelência para o Senhor. Parabéns aí para Thalita, sua esposa, seu filhinho. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Amém, querido Ibe, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, querido ouvinte, que está interagindo, que está sendo tocado com essa conversa de missões. Que Deus possa abençoar. E o meu desejo é que a obra missionária e que a chama missionária arda mais no seu coração ao ponto de lhe incentivar para você tomar uma atitude e ser impulsionado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa. Abraça a causa missionária e não se esqueça de orar por essa família missionária que Ricardo Salcedo, com Thalita e Rickson, que estamos lá no interior do Rio Grande do Norte em missão.